E aí, pessoal, questão de número 22 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos aí, no instante t igual a zero, uma bola que é lançada para cima a partir do nível do solo em terreno plano. A figura mostra o módulo do momento linear da bola em função do tempo após o lançamento. Então, nós temos aí momento linear inicial, podemos dizer assim, a partir do qual a gente passa a medir, de 6 kg vezes metro por segundo. E um momento linear posterior, um momento linear P1, de 4 kg vezes metro por segundo. Determine o ângulo de lançamento. Bom, essa questão aqui é mais para a gente analisar o gráfico. Então está aqui o gráfico que relaciona a quantidade de momento linear em função do tempo. E nós vemos aqui que vai ser dado por uma função quadrática, já que a função que está sendo descrita aqui no nosso gráfico é uma parábola, com o parâmetro a, que é o parâmetro que é multiplicador do nosso termo quadrático, maior que zero. Então, você tem a concavidade aqui para baixo. Esse gráfico aqui, ele representa a quantidade de movimento em função do tempo de uma bola lançada. E ele quer saber, com base nesse gráfico, o ângulo de inclinação ou o ângulo de lançamento dessa bola em relação ao nosso plano horizontal. Embora a gente não tenha a figura ou os módulos dos vetores, mas dá para extrair, olha só que interessante, dá para extrair isso apenas analisando o gráfico conforme as grandezas envolvidas neste problema. A princípio, parece ser muito difícil, mas para uma questão de 2 estrelas, até que não é. É facilzinha resolvê-la. Para fazer aqui uma diagramação do problema, então eu tenho uma bola que foi lançada. Ela foi lançada com um certo ângulo em relação ao nosso eixo horizontal e, por consequência disso, nós vamos ter uma componente x da quantidade de movimento dessa bola e uma componente y. Mas como a gente aqui quer o ângulo de lançamento em relação ao nosso plano horizontal, vamos, a princípio, apenas nos preocupar apenas com a nossa componente x do movimento dessa bola. Então, nós temos o seguinte. A variação da quantidade de momento, ela é a quantidade de movimento após uma certa situação menos antes dessa situação. Quer dizer, no instante inicial e depois no instante final de um evento. Né? Eu acostumado a falar na relação de colisão, aí eu queria falar antes de uma colisão e após uma colisão. Mas aqui não tem isso relacionado, é só um evento mesmo, um lançamento. Então a gente pode dizer o seguinte, que esse nosso PI aqui, que é o nosso momento inicial, pode ser considerado esse P0 aqui do nosso gráfico, que é o momento inicial aqui do qual a gente pode começar a relacionar o tempo com a quantidade de movimento. Eu posso pegar qualquer outro valor aqui, mas o gráfico já nos sugere quais os valores a gente pode usar para facilitar a nossa vida. Então, nós temos aqui o P0 e o P1. Então, isso aqui vai ser a nossa quantidade de movimento inicial e a nossa quantidade de movimento final. E se você olhar em T0, então veja só, T0 está aqui, ó, o eixo do tempo. Acompanhe essa bolinha vermelha. O eixo do tempo, né, dado aqui para um instante inicial, depois 1 segundo, 2, 3, 4, 5. Então, em T0, a gente tem o nosso valor P0. E em P1, né, quando a nossa bola tiver uma quantidade de movimento P1, o gráfico aqui vai estar em um certo instante de tempo aqui, após 2 segundos. Esse P1 vale quanto? Vale zero, né? Porque você olhar aqui, ó, a nossa quantidade de movimento cresce nessa direção aqui, né? Para cima da tela do seu vídeo. Então, nós temos aqui 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Opa! Vai de 2 em 2 unidades. Se você olhar aqui, ó, P0 é 6
P1 é 4. Então, na verdade, aqui não é a origem da quantidade de movimento, tá? Então, aqui é 4 e aqui é 6. Então, isso significa aqui que cada valor desse aqui vale meio, né? Então, você tem aqui, ó, nesse nível aqui, você tem P igual a 4. Aqui, P igual a 4,5. P igual a 5, nessa linha aqui. P igual a 5,5. E aqui, P igual a 6, que é o nosso valor que a gente tem ali. Então, isso significa que a bola está diminuindo a sua quantidade de movimento enquanto o tempo corre. Mas quando chegamos aqui em algum ponto aqui entre 2 e 3 segundos, a quantidade de movimento da bola começa a aumentar. Já que é um lançamento oblíquo, você pode entender isso como sendo o seguinte: a bola ela vai subir, né? Lembra lá do nosso capítulo 4 de física, né? Movimento, lançamento de projétil. A gente sabe que no eixo X a velocidade do objeto é constante e a velocidade varia em Y, por conta de haver uma aceleração atuante, que é a aceleração da gravidade. Então, conforme ela sobe, a velocidade diminui, chega na altura máxima, com velocidade momentaneamente nula, e depois ela acelera em direção ao solo novamente. E você pode ver isso pelo gráfico, porque a quantidade de momento não depende da velocidade. Então, veja, acompanhe o gráfico. A quantidade de momento diminui. O que isso significa? Significa que a velocidade está diminuindo. Então, nessa posição aqui, ó, na barriguinha do nosso gráfico, significa que a bola atingiu a sua altura máxima. Não é isso? Atingiu sua altura máxima e retorna. Então, levando isso em consideração e vendo que lá no nosso capítulo 4, a velocidade com que um objeto é lançado na vertical é a mesma com que ele chega no mesmo ponto, então podemos dizer que essa variação da quantidade de movimento é nula. E isso significa que a quantidade de movimento antes e após esse movimento que eu acabei de descrever são iguais, né? E aí, a gente pode analisar isso da seguinte forma. Em P0, vamos supor que a bola foi lançada em P0. Então, ela já sai com uma velocidade inicial lá qualquer, que é dada pela sua quantidade de movimento ali, 6 kg vezes metro por segundo. Então, ali nós vamos ter uma componente x, com um ângulo em relação ao módulo dessa velocidade, correto? Esse é o nosso momento inicial, P0. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, o nosso P0, que é o módulo da nossa componente inicial, ou perdão, que é o módulo da nossa quantidade de movimento inicial, vai ser descrito em x como sendo o quê? O módulo vezes o cosseno, ou seja, o valor dela vezes o cosseno. Porque, veja, a quantidade de momento no eixo x é quem? É px. Mas px é quem? É o módulo vezes o cosseno. Em P1, P1 vai ser P1 mesmo. Por quê? Lembre-se aqui, ó, P1 vai ser dado nesse ponto aqui, o que significa que só há movimento no eixo X, nesse ponto aqui. Então, isso significa que P1, né, a quantidade de movimento em P1 é dada única e exclusivamente pela componente X. Então, o módulo de P1 a componente X nessa posição é o próprio módulo da quantidade de movimento, que é P1. Então, a gente não precisa fazer a mesma coisa que em P0. Então, você tem que em P1 vai ser igual ao módulo da quantidade de movimento inicial vezes o cosseno de θ. Ok com isso? E aí, como a gente quer o ângulo de lançamento, está aqui, cosseno de θ. Θ é o ângulo. Para que isso seja verdade, então a gente vai ter que o quê? Que o cosseno de θ é a quantidade de movimento P1, quando ela atinge a sua posição máxima, sua altura máxima, que é representada aqui pelo mínimo do gráfico, né?
sobre a quantidade de movimento inicial, nosso P0, né? O momento que a bola foi lançada. Como é que a gente isola o θ? Fazendo o arco cosseno da razão entre P1 e P0. Quem é P1 e P0? P1 é 4 kg vezes metro por segundo e P0 é 6 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Olhando aqui agora, depois de toda essa explicação, parece que essa questão não é tão boba assim, não é? ela não é tão boba assim, não. É verdade. Embora as contas sejam bem simples, mas para chegar nessa sacada, olha só a análise que eu tenho que fazer. É verdade. Perdão pessoal para quem não achou assim tão fácil. Mas, resolvendo ali o arco cosseno, a gente tem que o quê? Que o ângulo de lançamento dessa bola é de 48,2 graus. O Hardy vai arredondar apenas para 42 mesmo. Não vai colocar esse vírgula 2 aí, essa casa decimal. Embora tenha mais casas decimais após. Mas eu gosto de deixar pelo menos com uma precisãozinha. Às vezes eu gosto de deixar com mais precisão. Assim, eu sou muito cabreiro nessa parte. É uma coisa que eu tenho comigo, sabe? Eu não consigo ficar. Eu fico inquieto quando eu vejo uma solução em que dá um valor decimal, mas lá na resolução tá lá escrito um valor inteiro. Aí eu, porra, e o decimal? Eu sei, eu já vi algumas resoluções no YouTube de algumas questões do rádio que leva em consideração que é a quantidade de algarismos significativos que tem nas grandezas propostas no enunciado. Então, aqui a gente tem o que? Tem dois algarismos significativos aqui, ó. Quantidade de momento, olha aqui, 6,0. Então, são dois algarismos significativos. Então, aqui, 48 já é os dois algarismos significativos. Então, você não precisa escrever o decimal. Mas eu não consigo ficar confortável com isso. Eu fico inquieto. Eu tenho que pelo menos colocar pelo menos um. Isso é um problema para mim na escola também, que quando eu vou avaliar os alunos e, sei lá, a nota dá 5,3 ou 5,2 ou 5,1. Mas quando coloca no sistema, ele arredonda para ou 5 ou 5,5. E isso para qualquer outro valor. Eu fico agoniado. Aí os professores reclamam de, deixa 0 ou 5 mesmo no decimal, mas eu não consigo fazer isso. Eu fico agoniado e quando eu vejo o sistema arredondando desse jeito, eu fico incomodado. Eu não consigo, minha gente. Eu acho que é de mim mesmo, eu tenho problemas. Mas, enfim, tive um devaneio aqui. Curtam, se inscrevam, compartilhem, críticas, dúvidas, sugestões aí na caixa de comentários e até a próxima questão.